Amém. Glória a Deus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Feliz por mais essa oportunidade de nós dar abertura no culto ao Senhor Jesus. Momento em que nós vamos meditar na palavra do Senhor, exaltar o seu santo nome. Que você possa receber o Senhor Jesus aí na sua casa através da palavra de Deus e que o nome do Senhor venha a ser glorificado na sua vida. Amém. Glória a Deus. Eu quero falar que estou muito feliz porque o Senhor tem nos alcançado, o Senhor tem nos chamado, o Senhor tem nos escolhido, e quero dizer que Ele é o nosso Deus e Ele tem cuidado de nós, Ele tem cuidado da igreja do Senhor, Ele tem cuidado do seu povo, Ele tem cuidado de todos aqueles que o servem e até mesmo daqueles que não o servem, porque Ele é um Deus de todas as nações, Ele é um Deus de todos os povos. A diferença é que alguns creem nele, alguns buscam Ele e outros não. Mas que nós possamos realmente estar nos voltando para o Senhor. Estamos vivendo em um tempo difícil, mas um tempo que temos muito que aprender através da presença de Deus, através da palavra de Deus, através da graça de Deus sobre as nossas vidas. E que você possa ser edificado nesta noite através da palavra do Senhor Jesus, que você possa prestar um culto ao Senhor, que você possa abrir o seu coração para o Senhor Jesus, adorar a Ele, exaltar a Ele e deixar com que sua palavra venha entrar no seu coração e venha falar contigo. Por isso eu te convido para abrir a tua Bíblia lá no livro de João, no capítulo 12. Nós queremos dar continuidade. Semana passada nós falamos sobre a igreja do Senhor Jesus reunida na casa do Simão o leproso, onde tinha Marta, tinha Maria, tinha Lázaro, tinha Simão e tinha os discípulos e tinha Judas. E hoje eu quero dar continuidade nessa palavra. Eu quero ler a partir do versículo 9. Vamos meditar um pouco nessa palavra, que o Senhor possa falar com você, que o Senhor possa tocar no seu coração, que o Senhor possa edificar a sua vida e o nome do Senhor venha a ser glorificado na sua vida, na sua casa, em nome de Jesus. Versículo 9 do capítulo 12 de João diz assim: soube numerosa multidão dos judeus que Jesus estava ali. E lá foram, não só por causa dele, mas também para verem Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Mas os principais sacerdotes resolveram matar também Lázaro, porque muitos dos judeus, por causa dele, voltavam crendo em Jesus. Eu quero me deter um pouquinho nessa primeira parte aqui, onde a multidão dos judeus soube que Jesus estava ali, e eles foram para lá. Mas eu acho muito interessante nesse versículo 9, que a palavra fala que eles foram para lá não só por causa de Jesus, mas também para ver a Lázaro. Lázaro é aquele homem do capítulo 11 que foi ressuscitado dos mortos. Ele era alguém que passou da morte para a vida. Ele é aquilo que o milagre de Jesus que evidencia que futuramente, quando Jesus morreria na cruz, ressuscitaria no terceiro dia. Então Lázaro ressuscitou depois de 4 dias, era o sinal que mais apontava para aquilo que Jesus faria na cruz do Calvário e ressuscitaria ao terceiro dia, demonstrando que é possível a ressurreição. Então o milagre na vida de Lázaro aponta para a crucificação de Jesus. A ressurreição de Lázaro evidencia a veracidade do milagre que iria acontecer dali a alguns dias em Jerusalém. Então, quando eu olho para essa palavra, eu vejo que a multidão estava também atrás para ver a Lázaro. Por quê? Porque Lázaro estava morto e reviveu. Ele ressuscitou dos mortos. E quando eu olho para Lázaro, eu vejo o que nós somos como igreja do Senhor. A palavra de Deus lá no livro de Efésios, capítulo 2, vai dizer assim que outrora nós estávamos mortos em ofensas e pecados, mas Deus nos reconciliou. Outrora nós fazíamos os desejos da carne, praticávamos os desejos da nossa carne, nossa vontade, mas Deus nos trouxe de volta, Deus nos trouxe para Ele, Deus nos ressuscitou. Então, quem está morto
precisa ressuscitar. E nós, um dia encontrados por Jesus, nós ressuscitamos, nós passamos da morte para a vida. E eu acho muito interessante aqui que Lázaro, de alguém morto, de alguém que não tinha mais vida, não podia fazer nada, porque um defunto não pode fazer nada. Ele passou da morte para a vida, e quando passou da morte para a vida, ele não é só mais o Lázaro, ele é o Lázaro discípulo de Jesus, ele é o Lázaro seguidor de Jesus, ele é o Lázaro que vive perto de Jesus, ele é o Lázaro que evidencia o que Jesus faria, ou evidencia o que Jesus fez. Ele é o Lázaro que passou de alguém morto para uma testemunha do poder do Senhor Jesus. Então é muito interessante quando eu olho para essa palavra, que a multidão veio também para ver Lázaro. E quando eu penso em Lázaro, penso logo em nós. E pensando em nós, eu pergunto, para mim, para você que está assistindo nesta noite, será que nós passamos da morte para a vida? Ah, passamos, um dia Deus nos alcançou, verdade, passamos. Mas será que a nossa vida testifica Jesus? Será que a nossa vida é ponte para alguém chegar até Cristo? Será que a nossa vida atrai alguém até o Senhor Jesus? Será que aquilo que vivemos, depois que passamos da morte para a vida, será que a vida que vivemos é vida que aponta para o Cristo, que aponta para o Senhor Jesus? Ou será que não? Então é muito interessante, irmãos, que a multidão se afluía também para ver Lázaro. Lázaro se tornou uma testemunha viva. Eu acredito que Lázaro não era um pregador, mas era alguém que passou da morte para a vida, experimentou algo. Então, muitas das vezes nós questionamos e nós dizemos assim: eu não sei pregar, eu não sei falar, eu não sei fazer tal coisa, eu não sei isso, eu não sei aquilo, eu não sei cantar, mas eu tive uma experiência com Jesus. Ah, essa experiência precisa ser demonstrada. Essa experiência que você teve com Jesus precisa ser aparente, precisa ser evidenciada. Então, quando Lázaro morre, ressuscita, todo mundo fica sabendo, a vida dele testifica do poder de Jesus. E que a nossa vida venha testificar do poder de Jesus. Que a minha vida venha testificar do poder de Jesus. Por quê? Porque quem nós éramos, como nós estávamos antes de conhecer Jesus, ou como você está hoje, e você precisa conhecer a Jesus, deixar Jesus entrar no seu coração. Então, passar da morte para a vida, já cria em nós uma experiência de vida com Cristo, uma experiência de envolvimento com esse Cristo, que é o verbo vivo que desceu do céu, ele é a própria palavra de Deus. Então, Lázaro agora está vivendo uma experiência nova, até mesmo de ser perseguido. Porque no versículo 10 vai dizer assim: mas os principais sacerdotes resolveram matar também a Lázaro. Eles resolveram matar também a Lázaro, por quê? Porque muitos estavam indo ter com Lázaro e ter com Jesus, e porque viam Lázaro, criam em Jesus. Porque viam Lázaro vivo, criam em Jesus, passavam a crer em Jesus. Eu acho muito interessante, irmãos, que quando as pessoas olham para mim e para você, elas precisam passar a crer em Jesus, porque a minha vida e a tua vida tem que apontar para Jesus. Ah, eu era assim, eu era desse jeito, eu fazia isso, eu fazia aquilo, mas agora Jesus me comprou e agora eu sou diferente. Ah, ontem nós aprendemos através da live da Juar, diferente, mas não esquisito, e que nós possamos ser diferentes, mas não esquisito. E essa diferença precisa ser evidenciada nas nossas atitudes, na nossa vida. Porque, irmãos, quando Lázaro está aqui diante dessa situação, ele está vivo, ele ressuscitou, ele está perto do Senhor Jesus. Mas Lázaro está vivendo agora algo que ele nunca viveu, que é a perseguição. Servir a Cristo com integridade, com fidelidade, também significa sofrer perseguição, ser perseguido. E por que Lázaro é perseguido? Ah, ele não estava pregando em praça pública. Não, não estava. Ele não estava debatendo com ninguém. Não, não estava. Ah, mas quando as pessoas olhavam para ele, falavam assim: eu preciso crer nesse Jesus, porque o que Jesus fez na vida de Lázaro
Ah, isso é coisa grande, é coisa maravilhosa. E o que Jesus fez na sua vida também é grande. O que Jesus quer fazer na sua vida também é grande. O que Jesus quer fazer na vida da igreja também é grande. O que nós precisamos fazer é tomar posse, receber aquilo que Jesus quer fazer na nossa vida e quer fazer também através de nós, porque Jesus fez na vida de Lázaro e depois passou a fazer através da vida dele. Então, servir a Jesus, irmãos, significa às vezes sofrer perseguição. Não porque você vai arrumar confusão, não, mas porque a sua vida evidencia Jesus, evidencia o poder de Jesus. Eu acho muito interessante que no Velho Testamento a palavra de Deus diz assim, ó: se você ser fiel, você vai prosperar. Se você ser fiel, você vai vencer o inimigo. Se você for fiel, você vai vencer a batalha. Se você for fiel, você vai viver uma vida de vitória. Mas quando nós viemos para o Novo Testamento, no Novo Testamento diz assim: aquele que for fiel vai sofrer perseguição. Aquele que for fiel vai passar por dificuldade. Aquele que for fiel vai sofrer nesse mundo. Mas então não vale a pena ser fiel. Vale a pena, porque nós não nos limitamos a essa vida. Nós cremos, nós temos esperança em uma vida eterna, um novo céu e nova terra, onde habita a justiça, no qual o Senhor preparou para o seu povo, para a sua igreja, e que nós possamos continuar crendo. Mas vamos sofrer perseguição. E eu quero que você abra lá, quem puder abrir a sua Bíblia, em 1 Pedro, se eu não estou enganado, no capítulo 4. Porque às vezes, irmãos, muitas vezes as pessoas desaforam os outros, fazem o que é errado, e daí é perseguido. E daí fala: eu sou perseguido porque eu sou evangélico, eu sou perseguido porque eu sou crente, eu sou perseguido porque eu busco a Deus, eu sou perseguido porque... Mas será? Versículo 14 diz assim: se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. Não sofra, porém, nenhum de vós como assassino, ou como ladrão, ou malfeitor, ou como quem se intromete em negócio de outro. Mas se sofrer como cristão, não se envergonhe disso. Antes, glorifiquem a Deus com esse nome, porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? Então, nós vamos sofrer perseguições, nós vamos passar dificuldades, nós vamos viver lutas, nós vamos viver enfrentamentos, nós vamos passar por tudo isso. Mas nós não passamos sozinhos, porque Jesus disse: eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. E os séculos ainda não se consumaram, então Jesus está conosco, Jesus está com você. Então Lázaro passou agora a viver uma perseguição, uma luta, risco de morte, ameaça. Mas ele continua sendo um seguidor de Cristo. Ele continua alguém que está perto de Jesus. Ele continua sendo alguém que louva, adora e exalta o nome do Senhor Jesus, que busca o Senhor Jesus. E que você possa permanecer firme, fiel, porque nós precisamos evidenciar o Senhor Jesus. Nós precisamos demonstrar Jesus para as pessoas. Nós precisamos apresentar Jesus para a pessoa. Agostinho disse uma vez: pregue a palavra de Deus. Se preciso for, abra sua boca. Se preciso for, abra sua boca. Mas se não precisar, pregue através de atitudes, através do seu comportamento, através do seu entendimento, através da palavra vivida. Porque o mais importante que você conhecer toda a palavra é você viver a parte que você conhece. Mas não digo que não seja importante aprender da palavra, é muito importante, porque não tem como viver a palavra sem ter aprendido dela. Mas mais do que saber muito da palavra, viva aquilo que você já aprendeu. Lá no livro de Hebreus vai falar assim que nós precisamos nos atentar mais por aquilo que nós já temos aprendido. E que você possa viver aquilo que você tem aprendido para evidenciar a presença de Jesus na sua vida. Versículo 12. No dia seguinte, a numerosa multidão que viera à festa, tendo ouvido que Jesus estava de caminho para Jerusalém, tomou ramos de palmeiras e saiu ao seu encontro, clamando:
Hosana, bendito o que vem em nome do Senhor e que é rei de Israel. E Jesus, tendo conseguido um jumentinho, montou segundo está escrito. Irmãos, no dia seguinte, Jesus vai entrar em Jerusalém. E numerosa multidão, de novo, a numerosa multidão que está no capítulo 9, agora está no versículo 9, está no versículo 12. E no versículo 12, a numerosa multidão viera para a festa. Que festa? A Páscoa. E eu acho muito interessante, às vezes, pesquisar alguma coisa sobre a cultura, e num livro que eu estou lendo, diz assim que existia algo na cultura de Israel, principalmente quando eles estavam lá em Jerusalém. A festa era ordenada que subisse a Jerusalém, a festa da Páscoa era realizada em Jerusalém. Então as pessoas convertidas ao judaísmo e as pessoas que moravam fora de Jerusalém vinham até Jerusalém para adorar ao Senhor na festa da Páscoa, uma festa que durava alguns dias. E é muito interessante que o sumo sacerdote saía de Jerusalém para buscar o cordeiro em Belém. Ele ia procurar um cordeiro que fosse imaculado, um cordeiro perfeito, e ele trazia de volta para Jerusalém para o sacrifício da Páscoa. E enquanto ele voltava 4 dias antes da Páscoa com esse cordeiro trazido de Belém, ele entrava na cidade, e quando ele entrava na cidade, as pessoas com essas folhas de palmeira começavam a adorar e exaltar ao nome do Senhor, e glorificavam o nome do Senhor. E é muito interessante porque a multidão estava ali esperando de fato o cordeiro. Quando entrou o verdadeiro Cordeiro de Deus, o qual João Batista apontou um dia e falou assim: eis ali o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então João Batista apontou, Jesus entra em Jerusalém nesse 4º dia antes da Páscoa. E a multidão celebra Jesus e começa a adorar e gritar assim: Hosana, bendito é o que vem em nome do Senhor e que é o rei de Israel. Jesus entra como cordeiro, Jesus entra como sumo sacerdote que foi buscar o cordeiro. Então ele é ao mesmo tempo o sumo sacerdote e ao mesmo tempo ele é o cordeiro. E ao mesmo tempo ele é o rei que vem em nome do Senhor. Hosana, quando a multidão grita Hosana, eles estão dizendo assim, sê propício, salva-nos. Salvação para nós agora, dê-nos agora a salvação. Era esse o louvor que eles cantavam. Dê-nos a salvação, dê-nos a salvação, se torne propício, venha até nós, traga para nós a salvação. E em seguida nós lemos aqui no versículo 14, Jesus encontrou um jumentinho. Então o cordeiro entrou, foi adorado, foi exaltado, foi recebido como rei. E agora ele acha um jumentinho, que nunca foi montado. E ele monta no jumentinho. E esse é o cumprimento da profecia de Zacarias no capítulo 9, que vai dizer: o rei de vocês virá montado em um filho de jumenta. E ele entra em Jerusalém montado nesse jumentinho. E eu acho muito interessante também que quando um rei vizinho entrava no território do seu vizinho, da nação vizinha, montado em um jumento, ele vinha em missão de paz. Quando ele vem montado em um cavalo, ele vem para declarar guerra. E eu acho muito interessante que Jesus vem montado num jumentinho. E lá no capítulo 9 de Zacarias vai dizer que ele veio trazer paz para todas as nações. A promessa lá de Abraão, que diz assim: em ti serão benditas todas as famílias da terra, todas as nações da terra. Agora está começando o cumprimento dela quando Jesus entra em Jerusalém montado no jumentinho. E ele está entrando em Jerusalém declarando o quê? Eu venho trazer a paz. A paz não como o mundo a dá, mas uma paz permanente, uma paz verdadeira. Uma paz que de fato é paz. Paz externa e paz interna. Principalmente interna, porque muitas das vezes o mundo pode estar desmoronando, mas você que tem Jesus sente paz no seu coração. Sente alegria no seu coração. O mundo está difícil, de fato está difícil. Mas esse Jesus disse assim: no mundo vocês vão ter aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Esse Jesus entra declarando paz.
Ele entra montado numa jumentinha declarando paz a Israel e ele é adorado, ele é exaltado. Hosana, bendito é o que vem. E eles estão dizendo assim, vem e traz-nos a paz, vem-nos e traz-nos a salvação. Jesus está entrando como cordeiro, Jesus entra como sumo sacerdote, Jesus entra como rei. E Jesus entra como um rei, como um imperador, que não vem trazer guerra, mas ele vem dizer assim, eu vim trazer a paz, eu vim estabelecer a paz com vocês, eu vim estabelecer a paz na humanidade, a paz daquela luta nossa contra o pecado, contra o mal, contra a maldade, contra nosso ser interior, contra tudo aquilo que nós fazemos de mal. Nós recebemos isso desse Jesus que entra montado no jumentinho, que demonstra humildade, que demonstra fidelidade, que traz paz, que traz salvação. E Jesus é adorado. Não temas, versículo 15, filha de Sião, eis que o teu rei aí vem, montado em um filho de jumenta. Seus discípulos a princípio não compreenderam isto. Irmãos, é muito interessante, no versículo 16, já estou terminando. No versículo 16 eu acho muito interessante, porque os discípulos não entenderam. Outras pessoas que não entenderam, os fariseus não entenderam. Não entenderam que Jesus estava vindo como rei. E olhar para Jesus, sendo adorado, entrando em Jerusalém, recebido com folhas de palmeira, recebendo adoração, recebendo as crianças gritando, louvando o seu nome. E em seguida, aqui nesse texto não diz, mas em Mateus capítulo 21 vai dizer que ele entrou no templo. E no templo as crianças adoravam ele, dizendo, Hosana, bendito é o que vem em nome do Senhor. E ele entra no templo. E os discípulos não entendem, os fariseus não entendem, os saduceus não entendem, os romanos não entendem, ninguém entende, porque como vai entender um rei que vem montado em uma jumenta? Como vai entender alguém que entra em humildade dentro das portas de Jerusalém? Como vai entender alguém que é rei, mas não demonstra isso com aparência? Ele diz assim, o meu reinado não é deste mundo, o meu reino é o reino celestial. Jesus está vindo, irmãos, para uma retomada do reino e para estabelecer e começar o reino dos céus aqui nessa terra, o reino de Deus aqui nessa terra. E por isso ele chamou discípulos, por isso ele chamou a igreja, por isso ele me chamou, por isso ele chamou você para estabelecimento, para a conquista desse reino, para adoração a ele, para mudar o sistema do mundo, porque nós falamos aqui em Efésios, diz que outrora nós seguimos o curso desse mundo, a maldade desse mundo. E se você hoje vive em maldade, maquina o mal ainda, entrega a sua vida para Jesus, entrega a sua vida para esse rei de paz, esse rei que vem montado em uma jumenta, que é humilde, que é manso e que entra no templo e ele está numa festa pro lado de fora de Jerusalém ali, entrando em Jerusalém, passa na porta do templo e os discípulos não entendem, os fariseus não entendem. E o que me preocupa é, se Jesus viesse hoje dessa forma, será que nós também não ficaríamos sem entender? Se Jesus entrasse hoje, passasse na porta do templo, na porta da nossa casa, montado em uma jumentinha, será que nós também não ia pensar, quem que é esse louco? Quem é esse homem? Esse homem que está mal vestido, não parece um rei, como é que vai ser um rei? Não tem cara de rei, não tem jeito de rei, não anda com o carro de um rei. O que me preocupa é nós como igreja vivemos um farisaísmo e não identificar o Messias quando ele estiver passando perto de nós. Por isso eu e você precisamos estar tão perto de Jesus que até o cheiro dele venha a ser conhecido por nossas vidas. Qualquer movimento que ele fizer venha a ser reconhecido por nós. O que ele está querendo fazer na humanidade, a igreja precisa reconhecer o que ele está querendo fazer. Eu e você precisamos reconhecer o que Jesus está querendo fazer nesse tempo. É alinhar a nossa vida com os céus, é alinhar o nosso propósito com o propósito dele, é estabelecer novamente a conexão entre a igreja e o Senhor Jesus, a igreja e o Espírito Santo, a igreja e o mundo. Por quê? Porque nós precisamos demonstrar Jesus. E muitas vezes nós nos afastamos, nós nos escondemos e Jesus está nos chamando para dizer assim, vocês precisam evidenciar a minha presença, a minha graça, o meu amor. Vocês precisam carregar a minha presença. Vocês precisam demonstrar.
E nós precisamos estar em Jesus, nesse lugar que é em Jesus, carregando Jesus, demonstrando Jesus, evidenciando Jesus. Assim como Lázaro não precisou falar muita coisa, não precisou fazer muita coisa, ele só passou, ele tem um testemunho de vida. Qual o nosso testemunho de vida? Qual é o nosso testemunho de vida? Quem nós somos? Quem nós éramos? Quem nós nos tornamos? Quem eu sou hoje? Quem eu fui ontem? Como eu vou ser amanhã? Como eu disse semana passada, a nossa vida em Deus é um processo. Nós precisamos estar cada dia mais evoluindo. Nós não somos perfeitos, mas nós precisamos crescer, nós precisamos progredir, nós precisamos melhorar a cada dia. Nós precisamos carregar a presença de Jesus. As pessoas precisam enxergar Jesus em nós. Ah, mas isso é tão difícil. É difícil mesmo. É difícil. Mas nós precisamos buscar cada dia mais em Jesus, através da sua palavra, que Ele é o verbo vivo que se fez carne e habitou entre nós. Nós precisamos nos tornar parecidos com Jesus, entrando na sua presença em oração, em busca. Nós precisamos orar mais. Nós precisamos buscar mais ao Senhor. Você sabe por que Lázaro se tornou uma testemunha? Porque ele experimentou Jesus. Ah, mas ele não só experimentou Jesus, mas ele continuou experimentando Jesus, porque ele trouxe Jesus para sua casa. Ele continuou andando com Jesus. Ele continuou perto de Jesus. Ah, mas ele sofreu ameaça de morte, mas Jesus ainda é mais importante. É isso que a igreja precisa entender. Os tempos são difíceis, os tempos são de tempestade, de luta, de dificuldade, mas você tem Jesus, e com Jesus você vai chegar no final. Com Jesus você vai cantar o hino da vitória. Com Jesus você vai chegar do outro lado. Basta que você continue carregando a presença dele. Em Jesus nós somos mais que vencedores. E eu quero convidar minha esposa aqui para nós louvarmos ao Senhor. E enquanto nós louvamos, você pode exaltar o nome do Senhor. Você pode falar com Ele, você pode adorar a Ele. Que o Senhor Jesus possa ser evidenciado na sua vida, ser demonstrado por você. Que o Senhor Jesus possa estar se manifestando através da sua vida, através daquilo que você pratica, faz. Viva a palavra de Deus. Ah, mas eu não sou um conhecedor da palavra. Busque. A palavra está acessível a nós. Há países que não podem ler a palavra. Há países que não podem ter uma Bíblia. E você tem mais que uma na sua casa. Não é desculpa. Existem aplicativos que lê a Bíblia para você. Se você não consegue ler, tem aplicativos que lê. Então não é mais desculpa nós não conhecermos e vivemos a palavra do Senhor. Que você possa viver. O tempo é difícil, mas o tempo é de buscarmos ao Senhor. O tempo é de estarmos perto dEle. O tempo é de estarmos onde Ele está. Adore o Senhor Jesus. Refrigério.
lugar. Esse lugar é no Senhor. Estar no Senhor. Esse lugar é no Senhor. Esteja na presença dele. Esse lugar é no Senhor. Adore o nome dele, exalte o nome dele. É tudo que eu preciso, Jesus. É tudo que eu preciso, Jesus. É tudo que eu preciso, Jesus. Que o nome do Senhor Jesus possa ser glorificado na sua vida. Que a presença dele possa estar em você. Que você possa estar nele. Que você possa estar nesse lugar. Que tudo que nós precisamos é de Jesus. Precisamos uns dos outros. E carregando a presença de Jesus. Você carregando a presença de Jesus. O seu colega carregando a presença de Jesus. O seu companheiro carregando a presença de Jesus. É assim que se forma a comunidade do Cristo. A igreja do Senhor Jesus. A igreja que revela Jesus. A igreja que demonstra Jesus. Demonstra o amor de Jesus para a humanidade. Que demonstra que você está vivo. Irmãos, em tempo de morte, em tempo de pecado, em tempo de destruição, em tempo de corrupção, estar vivo, estar vivendo vida plena, vida abundante com Jesus é ostentação. Por isso que muitas das vezes a igreja é perseguida, por isso que muitas das vezes a igreja é apontada, por isso que muitas das vezes você vai ser apontado como mal, como ruim. Mas viva a palavra de Deus, viva aquilo que você tem de Jesus cada dia na sua vida, que você vai glorificar e exaltar o nome dele, e o dia que ele voltar, ele vai te levar para aquele lugar qual nós vivemos em parte, mas agora, quando ele vier, quando o Senhor Jesus voltar, nós vamos experimentar de tudo que o Senhor tem para a igreja dele. Amém? Feche os seus olhos, vamos falar com o Senhor. Obrigado, Jesus. Eu te amo, eu te adoro, eu te exalto, porque Tu és o nosso Deus. Tu és fiel, Tu és grande, Tu és magnífico, Tu és maravilhoso. Pai amado, obrigado por Tua palavra, por Tua graça, pela liberdade que temos, Senhor, meu Deus, de transmitir, Senhor, meu Deus, este culto, essa palavra a pessoas, Senhor, que querem ouvir e que precisam ouvir. Pai amado, eu quero clamar, interceder, Senhor, em favor das pessoas que estão enfermas. Senhor, meu Deus, seja em qual enfermidade, tanto Covid como outras enfermidades, Senhor, eu quero repreender agora, no nome do Senhor Jesus. Pai amado, que venha experimentar a cura plena, Senhor, através da Tua presença, através da Tua graça. Pai amado, que a Tua igreja venha entender, Senhor, não como os discípulos ficaram sem entender o que estava acontecendo, não conseguiam enxergar o reinado de Jesus sendo estabelecido na terra, Senhor, o reino de Deus, Pai, mas que nós, como discípulos do tempo de hoje, nós venhamos entender e nós venhamos viver esse reino de paz, de justiça, amor, gozo e alegria no Espírito Santo, Pai, que nós venhamos experimentar o melhor de Ti nessa terra, Senhor, meu Deus, não com gozos terrenos, mas, Senhor, meu Deus, com a Tua presença, com a Tua glória, com a Tua unção, e que nós venhamos demonstrar isso, que nós venhamos apresentar isso à humanidade, aqueles que nos rodeiam, aqueles que estão perto de nós. Pai, glorifica o Teu nome através da Tua igreja, dá graça, dá força para o Teu povo, cura os enfermos, use, Senhor, os Teus filhos, usa-nos, Senhor, meu Deus, nesse tempo, em nome de Jesus eu oro e Te agradeço, Pai. Muito obrigado, Senhor. Amém. Deus possa abençoar a sua vida, em nome de Jesus. Amém e amém.